É grande alegria, né, de estarmos aqui mais uma vez nessa noite. E hoje, irmãos, é uma data muito importante na história da igreja. A gente não costuma fazer muita menção, apesar da gente sempre estar falando, a data em si, a gente não se lembra muito, é mais lembrado em igrejas históricas. Mas nós estamos exatamente 50 dias após a Páscoa, né? E 50 dias após a Páscoa que o nosso Senhor Jesus morreu e ressuscitou, aconteceu algo muito poderoso. Eu tenho certeza que os irmãos se lembram, que foi o domingo de Pentecostes. Amém? O domingo de Pentecostes. Pentecostes era uma festa judaica, né? Que era comemorada exatamente 50 dias após a Páscoa. 7 semanas após a Páscoa, né? E o enfoque dessa festa, lá no período de Israel, era agradecer a Deus pelas colheitas, né? Então a gente sabe que a sociedade de Israel na época era predominantemente agrícola, assim como a maioria da humanidade naquela época, né? E o Senhor instituiu essa festa, a festa de Pentecoste, para que o povo se alegrasse com o Senhor pelas colheitas da terra, né? Por aquilo que o Senhor tem nos entregado, né? E isso nos lembra que nós devemos ser gratos ao Senhor, né? Pelo nosso trabalho, por aquilo que Ele nos dá, pelas bênçãos que Ele derrama às nossas vidas, a saúde para trabalhar, para buscar o pão. E aí, na primeira Páscoa após que Jesus morreu e ressuscitou, quando estava acontecendo a festa de Pentecostes, que já era algo muito grande, né? Aconteceu algo mais poderoso ainda, que eu sei também que os irmãos se lembram, que foi a descida do Espírito Santo de Deus à igreja, né? Os apóstolos estavam reunidos, a igreja estava reunida, e o Senhor Jesus tinha dado essa ordem: olha, eu vou para o meu Pai, estou subindo aos céus, vocês não saiam de Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder. Vocês serão revestidos de poder e autoridade para pregar o meu nome, para anunciar esse evangelho. Mas fiquem em Jerusalém e aguardem. E aí, conforme prometido pelo nosso Senhor, cerca de 10 dias depois eles estavam reunidos, né? Louvando e adorando ao Senhor, e o Espírito Santo veio, né? E foi algo poderoso, né? Os irmãos se lembram do texto de Atos 2, o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo encheu os apóstolos, encheu a igreja que estava ali presente, foram vistos maravilhas, sinais, feitos poderosos pelo Senhor, e a partir daí, a igreja começou o seu ministério, né? A igreja começou a sua obra, né? Aquilo que Deus tinha enviado eles para fazer. Eles não saíram antes de serem cheios do Espírito Santo de Deus. E nós estamos aqui, irmãos, 2000 anos depois, mais de 2000 anos depois, porque essa mensagem nos alcançou. Amém? Você consegue se alegrar com isso? Você consegue exaltar o nome do Senhor? Porque impérios passaram, reinos passaram, mas a igreja do Senhor permanece firme e forte. Fomos perseguidos, nossos primeiros irmãos, muitos foram jogados aos leões, foram decapitados, foram queimados vivos, simplesmente porque acreditavam naquilo que nós cremos hoje. Mas isso não foi suficiente para parar a igreja. Isso não foi suficiente para a mensagem boa do Evangelho ser interrompida. Amém? Porque ela não é obra de um homem qualquer. Ela é obra do próprio Deus. Então nós, como igreja, precisamos nos alegrar, né? E eu queria fazer menção disso hoje. A gente sempre, quando lembra do Espírito Santo, por causa, né, da sua descida triunfante e poderosa, como foi, a gente sempre lembra dos dons, né? Dos dons, dos sinais, das maravilhas, né?
E isso realmente faz parte da obra do Espírito Santo e é algo que devemos buscar. Amém, irmãos? Se nós cremos nos dons do Espírito, se nós cremos que o mesmo Deus que atuou lá em Atos 2, ele atua hoje, então isso é algo para nós buscarmos. Isso é algo que está disponível. Isso é algo que está apto ao nosso, acessível para a gente alcançar, para a gente ter, não para a gente ser mais poderoso ou para a gente se gloriar naquilo que Deus nos entrega, mas os dons e aquilo que o Espírito Santo faz tem o propósito unicamente de servir à igreja e servir ao mundo. Então, quando uma pessoa tem um dom de Deus, isso é uma responsabilidade. Além de um presente de Deus, é uma responsabilidade. Existe aí na cultura, né? Na cultura pop, na cultura nerd, uma frase que diz que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E a gente sabe, né? Isso, eu estou citando o famoso Homem-Aranha, né? O tio dele chega para ele e fala: Peter, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E isso, irmãos, é uma realidade. Nós não temos o poder por aí de jogar teia, mas nós temos o maior poder do universo. E esse maior poder te dá essa responsabilidade de ser testemunha do Senhor Jesus. Te dá essa responsabilidade de pregar e anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Mas hoje eu não quero focar nessa parte dos dons. Eu quero sim falar um pouco sobre o ministério do Espírito Santo, mas eu quero focar em outras atribuições que ele tem, que são extremamente importantes também para a nossa vida. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o próprio Deus. Ele não é uma força, ele não é uma energia, ele não é algo bom que nós sentimos, ele não é um vento, ele não é um arrepio. Ele é o próprio Deus. Ele é aquele que o Senhor Jesus prometeu que enviaria para nós não ficarmos órfãos, né? O Senhor Jesus estava ali em tom de despedida para com seus discípulos. A promessa do Espírito Santo se dá nesse contexto de tristeza. Poxa, os discípulos estavam ali caminhando com Cristo cerca de 3 anos e meio, e eles tinham plena certeza, corretamente, que ele era o Messias, ele era o Cristo, ele era aquele que iria tirar os problemas da nação, ia resolver os problemas da nação. E aí, de uma hora para outra, o Senhor Jesus começa, no meio do seu ministério, a dizer que era preciso que ele iria embora. Ele precisaria ir embora, ele precisaria não estar mais com os discípulos. E é nesse contexto que o Senhor Jesus fala: mas calma, eu não vou deixar vocês sozinhos. Meu Espírito estará com vocês. E ele não é qualquer coisa. Ele é o próprio Deus. Ele é aquele que estava presente lá na criação, quando disse que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele é aquele que estava presente quando se iniciou todas as coisas. Então ele não é qualquer coisa. Ele é o próprio Deus que está conosco. Então nós queremos nessa noite fazer menção e honrar o Espírito Santo, lembrando a nós, lembrando o que ele faz por nós, as atribuições dele, aquilo de ministério que ele tem. E para a gente embasar isso, irmãos, eu gostaria de que a gente abrisse lá em João, capítulo 14, versículo 16 e 17. João 14,
versículos 16 e 17. Amém? Diz assim, palavras do nosso Senhor: Eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Vou ler mais uma vez. Eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Amém. Irmãos, isso é muito poderoso. E por que é poderoso? Porque o Senhor Jesus, como a gente já disse, estava dando uma notícia aparentemente ruim para os discípulos, e os discípulos, naquele contexto de medo e tristeza, recebem essa promessa. E aí o interessante é que até então o ministério do Espírito Santo, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, ele sempre vinha sobre alguém, sempre estava com alguém. Quando uma pessoa era escolhida por Deus para ser cheia do Espírito, ou para pregoar uma mensagem, ou até para confeccionar algum tipo de arte, como foi no caso lá do tabernáculo, a palavra diz que Deus encheu com o Espírito Santo as pessoas que fabricaram o tabernáculo, que fabricaram os utensílios para o tabernáculo ali de Israel. Ou seja, até para fazer algo que a gente aparentemente olha e pense que é natural, que precisa só de uma habilidade manual, o Espírito Santo está envolvido nisso. Ele precisou encher o homem com sabedoria para confeccionar aquilo que o Senhor Deus tinha pedido. E também para entregar profecias, para ser a mensagem de Deus na terra. Mas o diferencial para nós que estamos aqui na nova aliança é que o Espírito não só está conosco, ele não só vive conosco, como Jesus diz aí no finalzinho do versículo, ele fala que ele estará em nós. Ou seja, não é algo mais que vem por um tempo e sai, ou algo que vem e fica com você ali. É mais do que isso. Ele está dentro, em nós. E isso precisa, irmãos, trazer consolo ao nosso coração. Isso precisa trazer alegria ao nosso coração. Isso precisa trazer algum tipo de gozo, algum tipo de entusiasmo, porque o próprio Deus habita dentro de nós, dentro de cada um que crê e reconhece em Jesus Cristo como seu Salvador. O Espírito Santo está lá. Certa vez uma pessoa disse algo muito interessante. Ela disse, quando a gente for para o céu, a gente quer conhecer, quando estivermos na eternidade, queremos conhecer, claro, o nosso Senhor, mas poderíamos bater um papo, com José, com Noé, com Davi, como eles viveram, como eles fizeram grandes coisas. E aí a gente vai ouvir aquelas histórias e vai se alegrar ali. E aí o pregador disse algo interessante, ele disse, mas talvez, depois que você perguntasse para ele, e ele te falasse, talvez ele pergunte a você, e você, como que foi ter ele dentro de você? Como que foi você ter o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, dentro de você? Porque ele andava comigo e eu falei profecias, eu fiz algumas coisas lá, mas você tinha mais, ele não vinha só sobre você,
Ele estava dentro de você. Como que foi? Como que foi, Alan, teu Espírito Santo dentro de você? Como que foi, Eduardo, teu Espírito Santo dentro de você? Deve ter sido algo maravilhoso. Nós precisamos, irmãos, valorizar a presença do Espírito Santo em nós. Nós precisamos valorizar a companhia 24 horas que nós temos de Deus em nossas vidas. Com o passar do tempo, talvez o nosso coração ele vai ficando insensível. A gente sabe, a gente conhece, mas a gente não para refletir na profundidade que é isso. Aquele que estava lá no início de tudo, sobre a face das águas, sobre a face do grande abismo, está dentro de nós. E, irmão, se isso não alegrar o nosso coração, nenhuma alegria dessa terra vai alegrar. Nada vai alegrar o seu coração. Nada é mais valioso do que ter o próprio Deus dentro de nós. Nada é mais valioso do que ter a presença dele disponível em nossas vidas. E se ele habita em nós, irmãos, é impossível nós vivermos de qualquer maneira. Se nós temos a plena consciência, se cremos na palavra de Deus, se cremos naquilo que o nosso mestre disse, é impossível nós vivermos de qualquer maneira. Muitas das vezes nós deixamos o Espírito Santo apagado no nosso coração. Ele está aqui, mas ele não tem voz, ele não tem vez. A gente toma as decisões pela nossa própria cabeça, pela nossa própria vontade, e o Espírito Santo vai se apagando. Ele está lá, mas vai ficando pequeno, né? Mas quando nós paramos e ficamos com o nosso coração sensível à voz dele, que está bradando todos os dias nas nossas vidas, o nosso viver é transformado. O nosso viver, a nossa forma de enxergar as coisas, ela é transformada. O Espírito Santo, ele tem a missão de nos guiar, de educar a nossa vida, de trazer a nossa vida para a palavra de Deus, de trazer a nossa vida para lembrar aquilo que Cristo disse. A gente percebe que o Espírito Santo, ele não chama atenção para si. É obra dele, é ministério dele apontar para Cristo, apontar para o Evangelho. Nós vamos ver isso logo mais à frente. Mas será que as nossas atitudes têm revelado que Deus habita em nós? Será que aquilo que nós fazemos na nossa segunda, terça e durante todos os dias da semana tem revelado que o próprio Deus habita em nossas vidas? Isso é algo para nós refletirmos, irmãos. E com certeza serve primeiramente para mim. Porque, como eu disse, muitas das vezes nós vamos deixando o nosso coração insensível à voz do Espírito Santo de Deus. E ele sempre está falando, irmãos. Ele não para de falar. Acontece que nós estamos rodeados de tantas vozes, tantas coisas, tantas pessoas que nós seguimos nas redes sociais, tantas pessoas que nós ouvimos no nosso conviver diário, tantas pessoas que estão fazendo barulho em nossa mente, que é a voz que mais importa, às vezes, vai se deixando de lado, que é a voz do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos parar e ouvir aquilo que Deus está dizendo ao nosso coração, amém? Ouvir aquilo que o Espírito Santo quer que você faça na sua segunda-feira. Ouvir o que o Espírito Santo quer que você faça na quinta, na sexta-feira, nos demais dias da semana. Porque a nossa vida, irmãos, quando Cristo comprou a nossa vida na cruz, ele comprou a nossa vida por completo. Ele não comprou só os dias que você vem à igreja, ou as horas que você passa lendo a Bíblia e orando. Ele comprou o tempo também que você está no seu trabalho. Ele comprou também o tempo que você está estudando. Ele comprou também o tempo que você está em lazer com a sua família. Eu não estou dizendo que devemos abandonar essas coisas, mas eu estou dizendo que até nessas coisas o Senhor é revelado.
Até nessas coisas o Senhor é revelado. A nossa vida ela é integral diante do Senhor. Não deveria haver uma diferença entre atitudes sagradas e atitudes naturais ou seculares, porque as naturais e as seculares foi o Senhor que criou também. Foi o Senhor que idealizou também. Foi Ele que criou essa realidade. É Ele que te dá o trabalho, que te dá algo para estudar. É Ele que te dá a oportunidade de sair em lazer com a sua família. E quando você está realizando essas coisas, isso também é um culto a Deus. Isso também é adoração a Deus. De uma forma diferente, mas é adoração a Deus. Tão quanto você estivesse aqui na igreja, tão quanto na hora que você está cantando, louvando ao Senhor. Mas simplesmente o fato de você ter um tempo de qualidade com a sua família, é o Senhor que te proporciona isso. E isso serve para glorificar a Deus. Porque Ele está dentro de nós, Ele habita em nossas vidas. E Paulo vai falar também um pouco sobre essa verdade bíblica, lá em 1 Coríntios, capítulo 6. Gostaria que os irmãos abrissem. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Primeira Coríntios 6, 19 e 20. Amém? Diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Ou seja, Paulo está exatamente falando sobre isso. Pelo fato de nós sermos templo do Espírito Santo de Deus, nosso corpo precisa glorificá-lo. Nosso corpo e as atitudes diárias que temos precisam exaltar ao Senhor. No passado, o Senhor habitava no tabernáculo. No passado, o Senhor habitava no templo que Salomão construiu. Quando Jesus veio, o próprio Cristo estava ali, Deus conosco, Emanuel. E aí agora Cristo sobe aos céus. E a habitação do Senhor na terra é a sua igreja, através do Espírito Santo. Dentro de nós, através do Espírito Santo. E vai haver um dia que, além do Espírito Santo, nós teremos a presença a própria Trindade junta, aqui conosco. Então isso precisa nos encher de esperança, porque se nós olharmos para a narrativa bíblica, a vontade de Deus é habitar com o homem. Ele cria Adão e aí se encontrava com Adão na viração do dia. Ele fala para Moisés construir o tabernáculo e ele fala: Moisés, constrói, por quê? Porque eu quero que a minha presença esteja com vocês. Davi tem a intenção de construir o templo, ele não constrói. Salomão, seu filho, constrói para que a presença habite. E aí ele continua esse propósito com o Espírito Santo em nossas vidas. E se você olhar, o livro de Apocalipse diz que o próprio Deus estará conosco, como foi lido aqui na abertura do culto. O próprio Deus estará conosco. Então isso enche nosso coração de esperança. E aí, irmãos, mais um ministério do Espírito Santo que ele se incumbe, além dele habitar as nossas vidas. Creio eu que o principal ministério dele é ele testemunhar a respeito de Cristo em nossas vidas. Vamos abrir lá em João, capítulo 15, versículo 26.
João capítulo 15, versículo 26. Diz assim: Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Eu quero ler mais um texto. No próximo capítulo, João 16, versículos 13 e 14. É pertinho aí do texto. Fala assim: Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o anunciará a vocês. Percebe que o Espírito Santo não chama atenção para si. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade e nós sabemos que a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo Jesus. Então, o ministério do Espírito é sempre colocar em evidência a obra redentora de Cristo, aquilo que Cristo fez, o Evangelho. E nessa noite, irmãos, para finalizar, eu gostaria de honrar o Espírito Santo aqui, lembrando mais uma vez aos irmãos do Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o ministério maior do Espírito Santo. Os dons não têm sentido sem um Evangelho de Cristo Jesus. A sua vida não tem sentido e toda a correria não tem sentido se não tiver o Evangelho de Cristo Jesus. O Espírito é responsável por dar testemunho de Cristo. E percebe que é o Espírito Santo que inspirou as Escrituras. E aí o Espírito Santo te guia a essa verdade, a essa novidade de vida. E aí ele nos apresenta o Evangelho, a boa notícia, o que Cristo fez, que deve embasar a nossa vida. Irmãos, tudo aquilo que fazemos aqui, e vamos completar 4 anos agora, como congregação neste lugar, tudo aquilo que fazemos é por conta do Evangelho de Cristo Jesus. Deve ser a nossa cultura, deve ser aquilo que move as nossas vidas a estarmos aqui e cultuarmos ao Senhor, somente por causa disso. A mensagem do Evangelho. E por mais que você possa pensar, que possamos pensar, poxa, eu conheço o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho todos os dias nas nossas vidas, para nós mesmos, porque é uma mensagem eterna, é uma mensagem que não se esgota, é uma mensagem maior do que as nossas vidas. E pela graça de Deus, o Senhor nos colocou nessa história. A gente às vezes quer que Deus resolva os nossos sonhos, que Deus cumpra as nossas vontades, cumpra os nossos planos e projetos. Mas o Criador de toda a terra, Ele tem um propósito já. E aí a única maneira de nós se darmos bem, não aos olhos do mundo, mas aos olhos do próprio Deus, é se nós entrarmos nessa história que Ele já está escrevendo. Então nós devemos nos perguntar, será que esse projeto, esse plano, esse propósito vai glorificar a Deus? Será que esse projeto, esse plano, esse propósito que eu tenho para a minha vida vai cooperar para o reino de Deus, para a história que Ele está escrevendo, para o seu Evangelho? Muitas vezes estamos tão acostumados, nos familiarizamos, principalmente na nossa realidade aqui de Brasil. É muito raro alguém não saber, não conhecer, nunca ter ouvido falar o nome de Jesus. E justamente, talvez por essa familiaridade, a gente começa a tratar o Evangelho como qualquer coisa. Como algo que, eu já sei, já conheço a história. Mas essa história, irmãos, não é simplesmente uma história. Essa história afeta a história de todos. Porque é a história que o Criador está escrevendo. E para nós lembrarmos do Evangelho, eu gostaria de pedir aos irmãos mais uma vez para abrir a palavra de Deus lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 a 11.
É um texto que Paulo resume bem o que é o Evangelho. A gente poderia usar muitos outros, mas esse é um texto que Paulo fala com clareza sobre os fatos que aconteceram e como eles baseiam o Evangelho de Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, nós leremos do versículo 1 até o 6, inicialmente. Fala assim: Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual receberam e no qual estão firmados. Por meio deste evangelho vocês são salvos, se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, a Pedro, e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido, já tenham morrido. Se nós pararmos para olhar para essa narrativa, é a história que nós conhecemos, né? Qual baseamos a nossa fé. Mas assim como Paulo lembrou para a igreja de Corinto, o Evangelho é algo que precisamos lembrar, irmãos, todos os dias. Ele não é algo para, de vez em quando, a gente fazer alguma menção, algo do tipo. Não. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Por isso é importante nós lembrarmos do Evangelho. E se mantermos a postura de, eu já conheço, que nós possamos ser fascinados mais uma vez pelo Evangelho de Cristo Jesus. Nós possamos nos apaixonar mais uma vez por Jesus e tornar um coração sensível a lembrarmos do Evangelho. E aí a primeira coisa que nos chama a atenção aqui é o que Paulo fala no versículo 3. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ou, segundo o Espírito Santo, pois foi Ele que inspirou as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados. E para Cristo precisar morrer, irmãos, e uma mensagem que é fundamental do Evangelho, é que antes da notícia boa, o Evangelho, há uma notícia ruim. Há a notícia de que nós somos pecadores. Há a notícia de que nós estamos separados de Deus e não conseguimos alcançar a Deus pelos nossos méritos ou esforços. Somos pecadores, somos maus, somos ruins. A palavra fala que não há um justo sequer na terra. Não há uma pessoa bonzinha, né? E aí a gente pode, levantar aquela questão, mas, poxa, mais ou menos, né? Porque eu nunca roubei, nunca matei ninguém, nunca fiz algo assim moralmente grave, de ruim, nunca maltratei ninguém. Eu nasci na igreja, como eu poderia falar? Poxa, eu nasci na igreja, nasci no contexto cristão, fui apresentado o Evangelho desde criança, nunca saí da igreja, então eu não sou tão mal assim. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, em 1 João 8, 1 João 1, 8 a 10, se nós afirmarmos que não temos pecado, não há verdade em nós. Se nós afirmarmos que não temos maldade em nosso coração, não há verdade em nós. Por outro lado, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar de todas as nossas iniquidades
Então, para nós sermos perdoados, nós precisamos assumir o quão ruim nós somos, quanta maldade existe no nosso coração, quanta frieza, o quanto estamos longe de Deus. Porque quando nós reconhecemos a nossa depravação, eu vou valorizar a oferta de perdão que Deus nos dá. Agora, se eu achar que não, que tudo bem, que eu não sou tão mal assim, eu não vou precisar de Cristo. Eu não vou precisar que Ele morra na cruz. Eu não vou precisar que Ele me perdoe, afinal eu sou uma pessoa muito boa. Mas a verdade bíblica vai ao caminho oposto disso. Ela diz e declara que nós somos maus. E quanto mais rápido nós reconhecermos isso, mais estamos prontos a abraçar a boa notícia. Mais estamos prontos a abraçar a boa notícia do Evangelho, que é: o Senhor Jesus cancelou a sua dívida. O Senhor Jesus tomou para si os seus pecados. Ele sendo bom, Ele sendo perfeito, se tornou o sacrifício perfeito diante do Pai, para que nós tenhamos o nosso caminho, o nosso acesso a Deus. E agora nós alcançamos a Deus não porque nos tornamos pessoas boas, nos tornamos pessoas santas, mas porque o mérito de Cristo, que é um Filho perfeito, santo e justo, ele é imputado a nós, ele é colocado em nós. Então, quando Deus olha lá de cima e vê os pecados do João Paulo, se o João Paulo reconhecer e crer que o Senhor Jesus morreu por ele, ele não vê mais os pecados do João Paulo. Ele vê a justiça de Cristo na vida do João Paulo. E é por isso que a graça é maravilhosa. É por isso que é maravilhosa a graça que nós cantamos aqui. Porque nós não merecíamos. Não fizemos nada de bom que Deus olhasse e falasse: ah, ele fez uma coisa boa, olha lá, vou salvá-lo por causa disso. Não. A palavra de Deus fala que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores, quando ainda estávamos lá no lamaçal do pecado. Ele nos amou e nos resgatou. Não porque a gente fez algo de bom, mas porque Ele é bondade. Não porque fizemos algo que saltou aos seus olhos. Até porque, irmãos, Ele é um Deus absolutamente santo. A palavra dele diz que as nossas boas obras perante Ele não são nada, são como trapos de imundícia, que eram os panos que as mulheres usavam lá quando estavam com seu ciclo menstrual. Ou seja, o que você faz de bom para Deus não tem valor. Não há valor. Por isso precisamos assumir isso. Eu sou culpado, eu sou falho, eu sou pecador. E aí sim, Cristo diz: agora sim, quando reconhecemos isso, o Senhor vem e nos resgata. E aí nós podemos descansar na graça. Descansar na graça de Deus. Não que agora nós vamos viver a nossa vida de qualquer jeito e pecar à vontade porque Deus nos salvou. Não, é o contrário, porque a mesma graça que te salva, a palavra diz que ela ensina você a andar em santidade. Ela ensina você a andar conforme o Pai quer. Porque se somos filhos de Deus, o Senhor quer reproduzir a glória dele através de nós. Então não há como a graça te salvar e você permanecer do mesmo jeito no pecado. Não. A graça te salva e ela te educa a viver conforme a vontade de Deus. E aí não é porque você nasceu na igreja ou porque você nunca fez algo de ruim que você é salvo. O mesmo sacrifício que salva um assassino é o sacrifício que salva uma pessoa que cresceu dentro da igreja. A mesma quantidade de sangue que Cristo precisou derramar para salvar uma prostituta é a mesma quantidade de sangue que ele usa para salvar uma pessoa que nunca saiu da igreja. Então, quando reconhecemos a nossa miséria espiritual, estamos prontos para abraçar o Evangelho. É o primeiro passo, entender que nós somos ruins.
que nós somos maus, que nós somos pecadores. Mas a história não acaba aí, amém? Como nós cantamos, foi na cruz que nós vimos os nossos pecados em Jesus. E esse sacrifício serviu para nos perdoar. Ele nos perdoa. Essa mensagem confronta o nosso ego. Essa mensagem que nós somos ruins confronta o nosso ser. E a dificuldade, muitas vezes, de aceitarmos isso é justamente porque estamos envolvidos no pecado. Quando Adão pecou, e o Senhor chega para ele e fala: Adão, o que você fez? Aonde você está? Adão já começa a dizer: foi a mulher que você me deu. A gente não assume as responsabilidades desde os nossos primeiros pais. A gente sempre está colocando a culpa em alguém, mas precisamos assumir a nossa culpa. Justamente para entender que esse problema, que é o maior problema que nós temos com a humanidade, esse problema foi resolvido na cruz. A gente enfrenta vários problemas e dificuldades, e lógico, a gente ora e pede para que Deus nos ajude a resolver e a passar, mas nosso principal problema foi resolvido na cruz. Nosso principal problema de pecado e de engano foi resolvido há 2000 anos atrás. O problema de estarmos afastados de Deus. Problemas de estarmos longe de Deus, longe do Criador do universo. E agora temos a salvação. Temos livre acesso. Foi feito um caminho novo, um caminho vivo para acessarmos ao Pai. Será que a gente consegue se alegrar com isso? O Espírito Santo nos chama a atenção para isso. Filho, os seus problemas podem ser graves, os seus problemas podem ser ruins e podem te causar dor, mas a dor de estar longe de mim você não tem. A dor de você estar afastado de Deus você não tem. Eu vivo, habito em você, te dou força, te dou coragem, te dou palavra. A palavra dele diz que ele estaria conosco até o fim dos tempos. Isso precisa alegrar o nosso coração. A cédula, nossa cédula de dívida para com Deus foi rasgada. E aí, se eu reconheço que eu estou afundado no pecado, quando o Senhor me oferta um meio de sair desse lamaçal, eu vou dar valor. Percebe? Se eu, por exemplo, estar num buraco de 0,5 metro e alguém me oferece uma corda, eu não vou querer a corda, porque eu consigo sair de lá pulando. Agora, se eu estou num buraco de 10 metros, de 20 metros, e alguém me oferece uma corda, eu vou agarrar a corda com todas as forças. E a nossa realidade como humanidade é essa. Estamos afundados no pecado e o Senhor nos oferece o escape. E será que nós vamos agarrar? Será que nós vamos crer? Será que nós vamos confiar? Por isso não há como o Evangelho fazer parte de nossas vidas se não reconhecermos nosso problema, para aí abraçarmos a solução. E é uma boa notícia. Por quê? Porque já foi feito. Já foi realizado. Você só precisa crer. O Espírito Santo está bradando aos nossos corações: creia no Evangelho, creia em Cristo Jesus. Esse é o seu maior problema, estar longe de Deus. Eu estou te dando a oportunidade de sair desse problema, de se livrar desse problema. Creia no Evangelho, creia na boa notícia, creia que os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados, aquilo que te afasta de Deus, já está resolvido, já está solucionado. E aí já seria muita coisa para nós. Mas fica melhor ainda, irmãos. Fica melhor ainda. No mesmo texto de 1 Coríntios 15, versículos 17 a 22, eu estou encerrando. 1 Coríntios 15, versículo 17 a 22. Paulo fala que
No texto anterior que lemos, no início do capítulo, Paulo diz que Jesus morreu e ele ressuscitou, e ele foi visto por mais de 500 irmãos depois que ressuscitou. E aí mais abaixo ele continua o texto dizendo, 1 Coríntios 15, 17 a 22. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e ainda estão nos seus pecados. Nesse caso, também os que morreram em Cristo pereceram. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos voltarão a viver. Irmãos, é maravilhoso essa ênfase que Paulo dá no versículo 20. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E a ressurreição de Cristo, é lógico, nós celebramos, ele ressuscitou, ele está vivo. Mas essa história não acaba nele, irmãos. A ressurreição de Cristo afeta a sua vida hoje aqui, 2000 anos depois. Por conta de um homem ter ressuscitado, a promessa é que você também será ressuscitado. A promessa é que no último dia, ele ressuscite aqueles que creram nele, ele ressuscite para a vida eterna. Ou seja, nós temos vários medos, nós temos vários temores, e todos esses medos se resumem em um só, que é o medo da morte. Quando a pessoa tem medo de altura, ela não tem medo da altura em si, ela tem medo porque com a altura ela pode morrer. Mas a morte foi vencida. Aquilo que afeta a nossa vida hoje aqui, que nós vamos no médico para nos curarmos, para termos, mais um tempo de vida. E aí vai chegar uma hora que não vai ter jeito, nós iremos morrer. É a única certeza que todos temos, se Cristo não voltar antes. Mas até a morte, ela foi vencida. Não foi só vencida por Cristo na cruz, lá na sepultura no terceiro dia. Quando Cristo ressurge, isso é um prenúncio daquilo que ele vai fazer com todos aqueles que têm o Espírito Santo habitando. Quando Cristo ressuscita, nós lemos aqui no versículo 20, ele é as primícias entre aqueles que dormiram, entre aqueles que morrem. Ou seja, não é só a vitória de Cristo lá, é a vitória de Cristo, mas por conta da vitória de Cristo, é uma vitória sua também. A morte não tem mais poder sobre nós. Nós iremos morrer um dia, mas haverá um dia que nós seremos ressuscitados para a vida eterna. Será que nós conseguimos se alegrar com isso? Será que você consegue se alegrar com essa realidade que é a vida eterna? Onde não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais o perigo de morte, não haverá mais dor, não haverá mais essa correria que nós vivemos. Nós estaremos com os nossos corpos glorificados diante de Cristo Jesus. Como fala a canção, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Quando os apóstolos viram que Cristo ressuscitou, eles entenderam. Cara, eu vi um homem morrer, e 3 dias depois ele estava vivo. E ele disse que vai fazer isso comigo também. Como eu não vou me alegrar? Como eu não vou obedecer às ordens dele? Como eu não vou obedecer aquilo que o Espírito me leva? O Senhor resolveu os meus problemas, resolveu o problema da humanidade. Isso é a base da nossa fé. Paulo dá essa ênfase no testemunho dos apóstolos. Eles viram, eles creram e passaram essa mensagem adiante. Jesus não vai só salvar a sua alma, o seu espírito, irmão. Ele vai salvar o seu corpo.
Sim, esse corpo aí que hoje está cheio de dores, esse corpo que está cheio de medicações, esse corpo que precisamos tomar vários remédios, o Senhor vai reconstituí-lo, vai ressuscitá-lo. Nós precisamos, irmãos, nos alegrar com isso. 1 João, último texto que leremos, 1 João, capítulo 1, versículo 1. Primeira carta de João, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. O Evangelho não é uma ideia, uma teoria. Ele afeta a nossa realidade. E é isso que João fala. Ele fala assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e mais do que isso, o que nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Ou seja, não é uma ideia, não é uma teoria. Eles andaram com o homem, andaram com Cristo Jesus, tiveram a oportunidade de apalpar e ver que era verdade, a ponto de serem mortos por conta disso, a ponto de entregarem seus corpos para serem mortos. Quando alguém chegava e dizia: nega o que você crê, fala que o que você viu é uma mentira, eles falavam: eu não posso mentir, eu vi, eu ouvi, eu apalpei, tem carne, carne e osso igual eu, carne e osso, e ele disse que vai fazer a mesma coisa comigo. Então isso embasou a fé dos discípulos. Eles tocaram no Cristo ressurreto. E pela ressurreição de Cristo ser verdade, irmãos, nós podemos crer no Evangelho. Nós podemos crer. A sua fé não é baseada em uma teoria ou uma ideia qualquer. Ela é baseada num fato. Cristo ressuscitou. Pessoas viram um homem morrer e 3 dias depois ressuscitar. Isso é suficiente para crer. Isso é suficiente para alegrar a sua segunda-feira. Isso é suficiente para te dar esperança. Isso é suficiente para te dar força para viver. Porque a partir dessa realidade nós entendemos: toda a dor que passamos aqui, ela é por enquanto. Há até uma canção que diz isso. Toda dor é por enquanto, toda dor tem um prazo de validade. O que não tem prazo de validade é a esperança que Deus te dá. É a esperança da vida eterna que Deus te dá. Amém, irmãos? Que essa verdade possa alegrar o nosso coração. Que essa verdade possa embasar os nossos dias. Que essa verdade do Evangelho possa ser suficiente para te dar alegria naquele momento difícil. Para te dar alegria quando você estiver passando por necessidade. Porque, como disse, toda dor tem um prazo de validade. Amém? Possamos honrar o Espírito Santo